Começou a gravação da nossa aula. Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui a tela. Todo mundo está conseguindo ver aí o livro? Sim. Ok. Então, continuando aqui de onde que a gente parou, né? Então, a gente viu os... Vamos começar hoje, né? Alguns erros mais comuns aí na anotação de enfermagem e na terminologia de enfermagem, tá? Alguns que acontecem com frequências, outros muitas das vezes por descuidos, né? Então, só recordando um pouquinho aqui da nossa última aula, aqui a gente viu um resumo de um relatório, né? Então, aqui a gente viu como que esse funcionário procedeu aí a questão de rasuras. Então, lembrar sempre que ao fazer o relatório, eu não posso chegar lá no meu relatório e rabiscar, né? Eu preciso estar sempre consciente que ou eu vou colocá-lo em parênteses, ou eu vou colocar, né, um sem efeito na frente daquela frase, aspas, né? Sempre lembrar também de que pode ser colocado nulo, né? Para evitar rasuras durante a nossa anotação, tá bom? Então, continuando aí da página 9, que era a proposta de leitura deste mês, né? Página 9 até a página 18. Marina, levantou a mão, pode falar. Estava só cumprimentando que eu cheguei atrasada, porque eu estou no serviço ainda, vou só passar plantão e já entro definitivo. Ok, boa noite. Boa Então, noite. aqui na página 9, a gente continua aí com página 10, né? Desculpa. Alguns erros mais comuns, né? Então, os erros se dão, a maioria das vezes, por desatenção, né? Desculpa o atraso, Paula, é que eu cheguei correndo também. Sem problemas, Ellen, tudo certo. Obrigada. Então, alguns dos erros acontecem por desatenção, né? Às vezes aquele funcionário está ali no plantão desatento, não olha, né, qual que é esse prontuário do paciente, às vezes o paciente ali conversa com ele também, né, tira um pouco da atenção, então isso pode gerar algum erro quando for fazer a transferência desse relatório, tá? E às vezes também algum problema pessoal, né, às vezes a gente traz aí já de casa, já chega com alguma instabilidade que a gente fica mal naquele dia, não presta muita atenção, fica um pouco desatento e também pode acontecer, tá? Então, a letra, né, ilegível, né, que é um problema que a gente tenta minimizar com a atualização dos prontuários eletrônicos, só que em algumas instituições, né, a gente vê que há ainda dificuldade dessa implementação. Então, muitas das instituições ainda a gente vai ter aquela dificuldade de prontuário eletrônico. A gente vai precisar fazer o relatório manuscrito, né? Então, esse relatório, às vezes, aí a gente vai precisar fazer de 7 pacientes, né? 5 pacientes, todos escritos pela falta de implementação aí do prontuário eletrônico, tá? Então, a letra desse prontuário eletrônico precisa ser legível, né? Precisa ser uma letra que todos consigam identificar aí o que está escrito, o que ocorreu neste relatório. Até porque, se às vezes, ali no plantão, o meu colega de trabalho que vai me pegar o plantão, né, se atrasa ou eu preciso sair uns 10 minutos mais cedo, é por este prontuário que esse meu colega vai saber o que aconteceu durante esse plantão. Então, eu preciso caprichar na letra, né, e fazer uma boa caligrafia durante esse relatório, tá? Então, lembrar sempre que no meu relatório eu preciso ter uma letra bonita para fazer esse prontuário adequadamente. Rasuras. Então, a gente já falou, né, das rasuras, então, reforçar um pouquinho aqui, que é a principal causa, né, de o prontuário, às vezes, voltar em auditorias, voltar também após o fechamento, né, ou antes mesmo do fechamento desse prontuário, porque esse prontuário contém rasuras. Então, eu não posso rasurar. Se eu escrevi uma palavra errada,
eu não vou rabiscar essa palavra, né? Como a gente está vendo aqui, ó, eu posso passar um risco, coloco na frente, sem efeito, aspas, nulo, né? E coloco a palavra certa na frente. E assim eu vou dando sequência para o relatório. Diferente quando eu estou num prontuário eletrônico, né? Quando eu estou no prontuário eletrônico, eu não preciso escrever errado e permanecer errado. Eu vou ali corrigir para que esse prontuário caminhe da forma correta, né? Então, quando eu estiver escrevendo manualmente, eu vou precisar fazer essas adequações. Então, errei, risco, escreve certo. Riscou sem efeito, né? Aspas, nulo. Então, a gente já ir entendendo essas formas que a gente pode conseguir também para fazer a correção desta rasura, tá? Então, lembrar aí um prontuário, ele precisa ter uma letra legível e não apresentar rasuras, tá? Não significa que eu não posso errar, não tem problema, né? Mas lembrar que não posso riscar essa folha, né? Rabiscar, tá sempre coerente aí para não deixar nada rasurado. Espaços em brancos, né? Eu acho que eu comentei na última aula que os espaços em brancos também não podem ser deixados. Porque se chegar alguém que eu não conheço, né, ou alguém de má fé, que aí eu coloquei, finalizo o meu plantão e entrego às 19 horas. Deixei uma linha, né, de espaço ali, esqueci de riscar, esqueci de colocar alguma coisa na frente, então vem outra pessoa maldosa e às vezes coloca lá, às 19, coloca na frente, né? Paciente apresentou parada cardíaca e morreu. Pode acontecer de alguém colocar no seu relatório, né? E às vezes for uma informação, ser uma informação falsa. Então, a gente precisa sempre evitar, né, de deixar esses espaços brancos, até porque para outras pessoas não escreverem nesse lugar. Deixar sempre sem espaço, sem sobra, e assinar e carimbar sempre ao final de cada relatório, tá? Também muito importante. Depois a gente vai ver aí os termos, né? A gente vai aprender também muitos termos da enfermagem. Então, evitar nesse relatório também termos indevidos. Então, se eu uso um termo, às vezes, de gíria, né? Conversa no WhatsApp, Instagram, Facebook, ou outros meios de comunicação da internet, né? Ou até celular, eu não posso transcrever essas abreviações para o meu relatório, né? Então, eu tenho que sempre fazê-lo de forma correta. Então, eu vou escrever você, não posso escrever VC, né? Então, sempre continuar a palavra completa, nunca colocar a palavra abreviada. E também termos ambíguos, né? Evitar de usar a mesma palavra. Então, um exemplo clássico, né? O paciente apresenta boa saturação após a inalação. Então, para um bom profissional, né, poderia colocar saturação 95%, né? Que aí já seria a interpretação de que essa saturação desse paciente está com um padrão bom, né? Está boa, né? Então, ali não precisaria de eu escrever ali toda aquela linha, poderia colocar o termo que a gente usa também, tá? Então, aqui também alguns dados incompletos, né? Evitar que aconteça anotações incompletas que oferecem risco à segurança do paciente, né? Então, pode significar que determinado procedimento ou medicação não foi feito em uma possível auditoria. Então, eu sempre vou colocar os dados completos. Então, se esse paciente tomou banho às 9 e depois, em seguida, foi fazer fisioterapia, eu preciso colocar nesse prontuário, né? Eu preciso
que esse prontuário tenha todas as orientações desse nosso paciente. Então, eu preciso colocar, se às vezes ele foi no banheiro às 10, né, e depois foi tomar banho, eu preciso colocar também na ordem correta, né? Se ele, às vezes, fez uma medicação, se ele recusou essa medicação, eu preciso sempre colocar tudo desse nosso paciente, sem deixar nenhuma informação a desejar, né? Então, coloco tudo aí de maneira correta. Ellen levantou a mão, pode falar. Pois é, Paula, você está falando assim sobre a gente colocar todos os dados, mas e aí, a gente vai anotando durante o processo ou depois ao final? E se caso acontecer, de eu não lembrar de algum fato de um determinado paciente? Ótima pergunta, muito boa. Ao começar o meu plantão, né, cada um vai poder fazer de uma forma específica, né, que achar que fica mais cômodo, né? Cada um vai ter uma facilidade nos plantões. Então, eu comecei o meu plantão. Eu posso ali escolher um rascunho e já começar a fazer as anotações do meu paciente, até porque pode ser que naquele dia você pode ter 7 pacientes, né? E lembrar de todas as coisas dos 7 pacientes, às vezes, realmente vai ser muito complicado. Então, eu vou fazer o quê? Anotar no meu rascunho. Então, nesse rascunho, eu vou iniciar o meu plantão. Tantas horas fiz a medicação. Então, às vezes, a medicação vai ser até mais fácil, porque na prescrição médica, essa medicação já vai estar lá com o horário. Então, se eu fiz a medicação às 12 horas, eu automaticamente vou checar essa medicação às 12 horas, né? Então, se eu não fiz essa medicação às 12 horas e bolei essa medicação ali na prescrição médica, eu vou bolar, né? O que significa bolar? Eu bolo a medicação, bolar mesmo, né? É bem um círculo ali em volta do horário da medicação. Significa que esse paciente não fez essa medicação no horário. Então, pela prescrição eu vou saber quais medicações eu fiz e quais medicações eu não fiz, né? Então, ali a medicação eu já eliminei, né? Então, vai estar mais fácil depois na hora de fazer o meu relatório. E depois no meu rascunho eu vou colocar as coisas diárias dele, né? Horário do banho, se tem alguma especificação, né? Os curativos na hora do banho, se esse curativo é médio, se esse curativo é grande, se esse curativo tá lá em grau 1, grau 2, grau 3, né? Qual pomada que eu usei nesse curativo eu também posso colocar ali no meu rascunho. Se eu usei alguma outra recomendação nesse curativo, se eu chamo meu enfermeiro para visualizar esse curativo ou não, né? Se eu mudei esse paciente de posição ali, mudança de decúbito, eu posso colocar no meu relatório também quais os horários da mudança de decúbito. Então, eu posso sim fazer um rascunho antes de realmente fechar o meu relatório, né? Claro que ali no final do meu plantão eu já preciso começar a transcrever essas coisas para o meu relatório oficial, né? Porque algumas dessas eventualidades vão acontecer no começo do meu plantão, né? Banho de leito, às vezes algumas medicações que são específicas da manhã, às vezes ali mais no final da tarde a gente não vai ter tanta medicação, né? Que é a troca de plantão. Então, algumas coisas a gente vai fazer mais durante a manhã. E à tarde a gente vai ficar por conta, às vezes, né? Se não tiver nenhuma intercorrência, né? Se nossos pacientes não exigirem muito, nós vamos tentar aí trabalhar o relatório de enfermagem escrito aí do rascunho para ele oficial, tá certo? Bem-vindo, pessoal que chegou por agora. Deixa eu baixar a mão aqui desse pessoal aqui. Gente, de qualquer dúvida, tá?
pode levantar a mão ou chamar aí no chat, tá bom? Que eu tô aqui de olho para me interromper, tá certo? Oi, Tom, boa noite. Boa noite. Então, vamos continuar aqui um pouquinho, tá? Tom, se puder desligar o microfone, por gentileza. Isso, ótimo. Então, falamos um pouquinho aí dos dados incompletos. Então, anotações incompletas, além de oferecerem risco à segurança do paciente, podem significar que determinado procedimento ou medicação não foi feita em uma possível auditoria hospitalar, né? Então, seja sempre íntegro e simples em suas anotações, né? Então, escreva aí rapidamente após terminar os procedimentos para não esquecer de nenhum detalhe. Às vezes esse paciente vai fazer uma raio-x, né, no dia, fazer uma tomografia, vai fazer coleta de sangue, eu preciso colocar também no meu relatório. Então, esse paciente, às vezes, vai passar um dreno de tórax, né, vai fazer um procedimento cirúrgico. Eu preciso especificar todos os detalhes daquele dia do meu paciente no relatório, tá? Até porque, se às vezes vier uma auditoria hospitalar e nessa auditoria glosar algum procedimento porque não estava descrito, né? Cai a responsabilidade aí sobre o pessoal da enfermagem, né? Mas aqui, por que o médico no prontuário dele colocou, né, numa evolução clínica que o paciente fez esse procedimento e a enfermagem não relatou, né? A gente precisa ficar atento e especificar todos os detalhes, tá? Evitar dados incompletos dos nossos pacientes. Depois aí, a falta da assinatura e carimbo, né? Que hoje em dia é o que a gente mais pega no pé do pessoal por faltas. Então, às vezes é um erro comum, né? Mas que traz muitos problemas depois lá na frente. Porque se esse paciente não for, se esse prontuário não for identificado, como que a gente vai dar o fechamento, né, do prontuário? Então, eu preciso também ter a identificação. Ah, mas eu coloquei aqui meu primeiro nome. Ótimo, né? Mas existe só o seu nome? Não, né? Então, eu preciso colocar o nome completo, o Corém, né? Quando tem o carimbo, eu vou carimbar e assinar o meu nome, né? Quando eu não tenho carimbo, mas o carimbo é um uso obrigatório, eu vou precisar colocar o meu nome completo, a minha categoria, né, de técnico de enfermagem e o número do meu Corém, tá? Então, isso é obrigatório, o uso do carimbo pelos profissionais de enfermagem. Poliana, você queria falar? Pode falar. Não, é que aqui a internet tinha caído e eu voltei. Ai, ótimo, então. Então, vamos lá continuar aqui. E, pessoal, esse carimbo tem modelo, né? Eu não posso chegar lá com um carimbo de florzinha, bichinho, coração, né? Eu preciso seguir o padrão aí do carimbo exigido pelo Corém, né? Que tem a resolução do COFEM 545 de 2007, né? Então, essa resolução, ela nos fala o quê? Esse carimbo precisa ter o nome completo, né, do profissional, ele precisa ter também a categoria, né, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e o número do conselho, né, então, e o estado, né, então, vai o número, Corém MG e é o nome completo, classificação da classe, né? E depois Corém MG e o número, tá certo? Então, precisa ser nessas regras, né? Precisa também respeitar essas orientações aí do COFEM, tá? Então, agora nós vamos começar a praticar um pouquinho desse relatório de enfermagem, né? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma... Ah, não entendi essa parte, explica de novo?
Podemos prosseguir. Não, podemos prosseguir. Então, tá bom. Então, aqui no chat eu vou colocar alguns dados, tá? Paciente, 56 anos. AVC. Diabetes. Faz uso de insulina. E deu 15h34 do dia 22/10/2024. Ó, então aqui nós vamos começar a pensar em uma anotação de enfermagem, né? Um relatório de enfermagem. Como que seria esse relatório? Então, o que eu sei que o meu paciente de 57 anos, ele tem AVC, diabetes, faz uso de insulina e deu entrada no pronto-socorro às 15h33 do dia 22/10/2024. Então, agora eu imaginei, né, que eu tô lá no meu pronto-socorro, chegou o paciente, né, e eu vou começar a fazer o relatório dele com esses dados aqui que eu tenho, tá? Então, vamos começar aí bem tranquilamente. Alguém quer começar? Ah, eu acho que vai ser assim, eu acho que eu posso começar assim. Uma noção? Não, eu não tenho nem noção de como começar. Eu achava que, assim, que tinha que começar com, sei lá, data, depois hora, não? Pronto-socorro. Aham, quem mais? Eu acho que a gente coloca paciente admitido às 15h33 no pronto-socorro, avaliado, se ele for medicado conforme prescrito. Na triagem coloca qual que é a saturação, a pressão. Normalmente, quando o paciente é diabético, o médico pede fita glicêmica, a gente anota a insulina dele para poder fazer regular ou não. Então, vamos lá. Então, eu tenho esses dados do meu paciente, vou iniciar o meu relatório, né? Então, primeira coisa, né, antes de tudo, para fazer um relatório, eu vou precisar colocar a data e a hora, né? Então, sempre na lateral do meu prontuário, eu vou colocar essa data e essa hora. Então, 22/10, embaixo o horário, 15h33, né? Depois eu vou continuar esse relatório, né? Começar, né? Na verdade, primeira linha. Então, eu preciso... Pode falar, Ellen. A primeira coisa, então, é a data e o horário. Isso, data e o horário. Certo. Então, eu sempre tenho que ficar atento nessas duas informações, data e horário. Se o paciente foi admitido, né? Eu preciso colocar tudo junto, né? Então, a recepção tem que estar no mesmo horário que o médico tem que colocar o mesmo horário que o meu, e a enfermeira tem que colocar no mesmo horário que o meu, tá? Então, eu vou seguir todo mundo junto, né? Então, às vezes, o paciente chegou grave e a recepção não fez o prontuário na hora. Então, na hora que fizer, às vezes ela vai perguntar para a equipe de enfermagem, né? Ou ali a recepção já vai estar anotando o horário e às vezes a gente vai comunicar, né? Você viu o horário que chegou, né? Você anotou? Então, a gente vai sempre trabalhar em equipe para todo mundo estar aí alinhado com o mesmo ideal, tá certo? Então, após data, hora, vou começar o meu relatório. Então, o que está faltando nesse mini aqui que eu passei para vocês? Tem que colocar A queixa dele, o que ele... Pode falar. Um de cada vez. A gente tem que colocar de que local que ele tá vindo também. Se ele veio de um outro hospital, ou se ele tá, sei lá, de onde que ele tá vindo.
Aham. Que mais? Se ele tá em cadeira de rodas, se ele tá deambulando, que a gente fala, Isso. as condições dele, né? Aham. Mais alguém? Então, aqui, pessoal, o mais importante, né? O que a gente viu antes aqui, agora há pouco, lá na apostila? Dados incompletos, né? Então, eu preciso, né, colocar o nome desse meu paciente, né? Eu sei que ele tem 57 anos, mas e aí? Ele é feminino, ele é masculino, né? Qual que é o nome dele, né? Eu preciso colocar tudo completamente, né? Paula, é como se Até o fosse, nome. como se fosse a identificação, nome completo, endereço, documento, essas coisas? Não, aí este completo a recepção vai fazer, né? Ah, Então, entendi. ela vai fazer o prontuário, ali a admissão ela vai colocar, né? A ficha do paciente, faz lá na recepção. Nós vamos fazer só o nome dele, ele precisa ser identificado no nosso relatório, né? Então, paciente, vou colocar um nome fictício aqui, Sebastião, 57 anos, deu entrada no pronto-socorro, né? Às 15 horas e 33 minutos do dia 22 do 10, com diagnóstico, né, de AVC, né, finge que esse AVC é um diagnóstico que ele deu entrada, por isso ele foi tratar, por isso que ele está lá no meu pronto-socorro. Então, comorbidades, né, diabetes, faz uso de insulina em casa, deu entrada no pronto-socorro, deambulando, com queixa de dor dor na nuca, avaliado pelo médico plantonista, e coletado exames de sangue e aguarda resultados, né? Então, até aqui eu fiz um relatório dessa entrada desse paciente, né? Então, aí, mas o médico pediu uma fita glicêmica, né? Então, às 16h45, plantonista solicita glicemia capilar. Resultado tanto, né? Em seguida, feito 5 ml de insulina NPH. O paciente aguarda exames laboratoriais, né? Então, 17h40, os exames laboratoriais ficarão prontos, né? Então, na sequência, a gente já vai colocar às 17h40 liberado o exame e plantonista liberou para casa, né? Ou o que ele fez depois, né? Plantonista encaminhou para o raio-x, fez tomografia, vou acrescentando o que ele foi fazendo ali durante aquele percurso que ele ficou ali no pronto-socorro, né? Então, lembrando que eu preciso colocar tudo que ele fez, né? Então, se ele fez raio-x, fez tomografia, fez ressonância, fez glicemia capilar, puncionei, fiz gasometria, fiz um curativo no dedinho, pode parecer mínimo, né? Mas eu preciso relatar, preciso colocar, até para consumo, né? Para controle do consumo do estoque do hospital, ou ali da minha unidade que eu estiver fazendo o meu atendimento. Eu preciso também colocar se ele ele não quis aguardar o atendimento, então ele saiu, eu preciso relatar isso também, eu preciso colocar todas as informações deste nosso paciente, tá certo? Ok. Pode falar, Ellen. Paula, e assim, depois de todo esse procedimento que ele fez, se acontece do paciente morrer, qual que é o procedimento que a gente tem que fazer? No relatório ou com o No paciente? relatório, depois, vamos supor, de ter feito a glicemia, a tomografia, não sei o quê, se o paciente morre. Certo. Então, o paciente foi a óbito, né?
eu vou precisar colocar o horário, então eu vou fazer meu relatório normal, né? Eu não vou pular nenhuma etapa. Ele chegou, eu atendi tudo, fiz todas as, né, os passos ali, e depois de 10 minutos esse paciente foi a óbito, né? Não anula o meu relatório, tá, gente? Eu preciso fazer o relatório todo, como se o paciente, né, tudo relatando o que ele fez em cada Assim, detalhe. ó, assim, ó, o relatório que eu já estava fazendo, colocando todos os procedimentos, continua do mesmo jeito. Eu só vou acrescentar que o paciente veio a óbito. É isso? Isso mesmo, né? Então, se o Uhum. paciente chegou tantas horas e veio a óbito às tantas horas, nesse meio tempo, eu vou precisar colocar tudo, né? Se ele ficou 5 minutos lá, a gente fez massagem, fez soro, fez tomografia, fez sei lá o quê, fez não sei o quê, porque tanta coisa eu preciso colocar, e depois, às tantas horas, constatado óbito pelo plantonista, né, ou pelo clínico, e colocar tudo, né, perfeitamente sobre ali o nosso relatório de enfermagem, certo? Entendido, Ellen? Sim, entendi. Ótimo. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Continuando aqui, então. Então, a gente viu um pouquinho aí desse relatório, né? Como que a gente precisa proceder aí esse relatório, tá? Então, a gente vai precisar verificar se a folha de anotação está devidamente identificada, né? Então, esse prontuário, eu não posso deixar ele solto sem identificação, eu preciso pelo menos colocar o nome desse paciente, né? Evitar ao máximo dados incompletos. Então, vou colocar o nome completo do paciente, idade, né? O setor que ele se encontra e o número de identificação, né? Em alguns hospitais usa-se número de identificação como número do prontuário. Então, esse prontuário às vezes vai aí de 152, 183, 200, né? E assim por diante. Esse é o número do prontuário ou o número de identificação do meu paciente. Então, eu preciso colocar aí também. Por quê? Às vezes esse paciente deu entrada, né, na nossa unidade, no hospital, mas ele ainda não tem a identificação. Então, eu vou precisar colocar a mão até que, às vezes, essa etiqueta, né, fique pronta e a gente coloque aí na folha de identificação do paciente, tá? Então, gente, colocará a data e a hora da anotação no início, né? Então, em alguns casos de folha, só é necessário o horário da anotação, pois é preconizado que se utilize uma folha por dia, né? Então, se esse for o caso, coloque aí verifique, né, se é a folha correta. Então, tem algumas instituições que são sequência. Eu fiz 12 horas, fiz aquele meu relatório, o meu plantão noturno vai continuar nessa sequência, né? Em algumas instituições fazem-se uma folha por dia, né? Então, sempre lembrar, finalizei aquela folha e vou iniciar outra, mas aí varia da instituição que você estiver trabalhando. Em outros locais, prontuário eletrônico, né? Que facilita a vida também. Então, aí, continuando. Não pule nenhuma linha após o horário, escreva a sequência, né? Então, às 15 horas, vou saltar uma linha e vou continuar. Feita medicação. Não, então a gente lembra sempre, às 15 horas, continua o que está escrevendo. Então, anotar a procedência do paciente, né? Então, ele veio de casa, ele veio da UPA, ele veio da rua, né? Ele estava caído na calçada, foi encontrado pelo corpo de bombeiros, né? A forma de locomoção, cadeira, em maca ou deambulando, que é andando, né? Se estava acompanhado ou se estava sozinho, né? Tem que colocar também no nosso relatório, né? Anotar o nível de consciência do paciente naquele momento, né?
se ele está aí consciente, orientado ou desacordado, sedado, né? Ou em algum outro estado neurológico, eu preciso colocar sempre o nível de consciência. Humor, né? Se o paciente está calmo, agitado, contido mecanicamente, né? Porque às vezes o paciente está muito agitado e ele está ali inquieto, né? Porque às vezes desligou a sedação há pouco tempo e ele precisa, né? De ficar contido. Se ele está choroso, se ele está, né, triste, ansioso, apreensivo, eu preciso colocar o estado de humor desse paciente, né? Então, anotar também o estado atual, né, de higiene pessoal desse paciente, né? Ele chegou limpo, né? Ele chegou sujo, tinha sujidade de sangue, né? O corpo dele estava todo machucado. Esse paciente, né? Tem alguma ferida na pele, né? Então a gente precisa também colocar essas questões, né? Se está com mau cheiro, se tem algum odor característico ou inespecífico, né? A gente precisa relatar também tudo isso neste nosso prontuário, tá? Os dispositivos, né? Mais para frente aí nas próximas aulas, dos próximos módulos a gente vai ver, alguns já sabem e conhecem, né? Os dispositivos, né? Acesso venoso, tubo orotraqueal, cateterismo vesical de demora, sonda nasoentérica, sonda nasogástrica. Eu preciso também descrever todas essas questões. E depois, as queixas do paciente, né? Então, se ele tá com dor, se ele tá com sede, se ele tá com fome, né? Se ele fez alguma solicitação, tá com vontade de comer banana, tá com vontade de comer maçã. O paciente falou, mas eu acho que isso é irrelevante colocar no prontuário, mas eu preciso colocar, tá? Então, eu tenho que prescrever, colocar também lá. Pode falar, Ellen. Esse negócio do paciente falar que está com fome, pedir para comer, isso é sério? Seríssimo. Então, o paciente apresenta muita fome, né? Então, ele quer comer a cada meia hora. A gente precisa colocar, porque a nutricionista vai entrar ali na nossa equipe multidisciplinar e vai verificar, né? O que está acontecendo. É claro que eu não vou falar para o meu paciente, né? Como é que você está agora, de fome? Eu vou anotar no meu prontuário, né? Se esse meu paciente falar para você mais, né, que o normal, que está com fome, que sente, né, muita fome, a gente precisa anotar, tá? Que às vezes também pode ser algum outro distúrbio, né? E a equipe precisa avaliar, né? Porque cada informação, enquanto ele está aí internado, conta, né? A gente precisa também colocá-la, certo? Certo. Espera aí que eu vou ler aqui, Leiliane, o que você colocou. Se recusa a fazer refeições também coloca, né? Então, ele recusou fazer o almoço, né? Recusou o café da manhã, eu coloco também, né? Então, eu vou colocar tudo nos mínimos detalhes, porque às vezes eu acho, irrelevante. Não vou colocar porque não, né? Eu preciso colocar. Porque às vezes ele recusou na sua, mas você não colocou, passou. No próximo plantão ele também recusa. Então, vamos achar que é um dia que ele está sem comer, mas quando na verdade já tem 2, né? E ali, no terceiro dia, que a gente vai perceber, já se passaram 3, né? E o paciente, quando está internado, né? Quando está ali mais vulnerável, né? A imunidade cai, né? Então, ali pode acontecer outros tipos, né? Sem contar que às vezes esse paciente não está alimentando, então vai fazer uma intervenção com uma passagem de sonda, né? Para ajudar aí na alimentação. Então, tudo isso também é considerado, tá? Então, anotar as orientações realizadas ao paciente e família. Então, a gente vai precisar, né, por exemplo,
Eu pedi para a família trazer fralda nesse dia, porque não tinha nenhuma. Eu vou colocar no meu relatório, que eu comuniquei à família que ela precisa trazer fralda, né? Produtos de higiene pessoal. Eu fiz orientação sobre o horário de visita para a família, eu posso colocar também no meu prontuário, tá? Então, anote depois os cuidados realizados, né? Caso de punção venosa, coleta de sangue, medicação enteral ou parenteral, mudança de decúbito ou qualquer outro cuidado de enfermagem realizado, tá, gente? Eu não posso deixar passar nenhum cuidado, sempre colocar todos. E depois, na sequência, as intercorrências, né? Então, eu vou anotar todas as intercorrências que acontecer com esse nosso paciente, tá? Às 15 horas, o paciente teve uma parada cardíaca, né? Realizadas manobras de ressuscitação. Quantas manobras, quantos ciclos, quantos minutos, quais medicações usadas, né? Eu preciso especificar tudo também da minha intercorrência, tá? Vou colocar todos os detalhes. E, como a gente já viu, né, reforçando aqui mais uma vez, não dê espaço ou pule linhas, né? Então, após eu finalizar o meu relatório, eu vou carimbá-lo e assiná-lo, tá? Então, a anotação de enfermagem, às vezes, pode parecer um pouco complexa, né? Mas aí, ao passar da prática, a gente vai ver que é um relatório mesmo do nosso paciente, tudo que ele fez no dia, tá? A gente vai anotando, vai conseguindo colocar os aspectos e vamos prosseguindo com esse relatório, tá certo? Dúvidas? Vamos lá. Roteiro para anotação de admissão. Então, aqui a gente já viu, né, que a gente precisa identificar a folha caso não tenha identificação, né? Marcar o horário da admissão da unidade, anotar, né, de onde esse paciente está vindo, as condições da chegada, né? Nível de consciência, se tem acompanhante ou não, né? Marcar as condições gerais, né, de higiene pessoal, uso de prótese, né? Foi tirado aí a dentadura, né? Lembrar que se o paciente não vai usar a dentadura, a gente tira no momento da admissão e já devolve para a família, né? Que uma das causas de mais, né, brigas, hoje a gente tem sobre as dentaduras, né? Então, chegou o paciente, já vamos, não vai usar a dentadura, já vamos tirar e já vamos colocar essa dentadura ali de volta com a família, né? Então, queixa do paciente, o motivo da internação, os procedimentos realizados de médicos, né, ou pela enfermeira, né, acesso central, punção venosa, sondas, né, tanto nasogástrica, nasoentérica ou vesical. E aí depois, como que eu vou anotar, né? A gente viu ali uma breve, né, clareada ali na mente, mas agora a gente vai ver aqui como que a gente vai fazer essa anotação, tá? Então, paciente admitido na unidade de internação, né, feminina, proveniente do pronto-socorro, em maca, consciente, orientado, negado alergia medicamentosa, acompanhada pela filha, Suzana, né? É importante a gente colocar o nome, porque às vezes vai se perguntar, né? Mas que filha que viu? Que filha que entrou aqui para visitar, né? Então, tudo eu vou colocar nos mínimos detalhes, tá? Então, internada por investigação de possível IC descompensada, né? Que significa insuficiência cardíaca, refere ser hipertensa e diabética e ter feito mastectomia direita há 5 anos, né? Então, mantendo aí acesso venoso periférico, em fossa cubital
de membro superior direito e catéter de O2 tipo óculos a 2 litros, tá? Catéter tipo óculos é que ele vai no nariz, né? Então, ela tá aí no oxigênio, nega alergia no momento. Aí, depois coloca, né? Fornecidas informações de admissão, nome do profissional, assinatura e carimbo, tá? Então, este foi um roteiro de admissão do meu paciente, né? Então, depois um roteiro aí simplificado para anotação de alta da unidade, né? Então, eu vou colocar tipo de alta, foi alta médica, alta a pedido, né? O horário da alta e o médico responsáveis, né? Então, condições clínicas do paciente no momento de saída, se ele saiu andando, se ele saiu de cadeira de rodas, com ou sem acompanhante, né? Levando seus pertences, às vezes se viu os pertences, pode descrever, né, quais são os pertences. E depois se teve alguma presença de algum dispositivo, né? Catéter venoso, central e outros relacionados. E orientações da altas, né? Aqui, entrega de pertences ao paciente, ou quem estava com ele, o transporte foi por próprios meios, né? Carro próprio, ou pela instituição, assinar e carimbar, tá? Então, aqui também a gente vê um exemplo aí de alta hospitalar, relatório de alta hospitalar. Então, o paciente saiu de alta hospitalar cedida pelo médico Dr. Frederico às 12h50, em cadeira de rodas, acompanhado pelo filho e sua esposa, retirada, né, do acesso venoso periférico para a alta, e realiza orientações de cuidados de domicílio e receita médica, né? Então, entregue os exames ao filho, aí o nome do filho, né? Colocou só as abreviações para não colocar o nome inteiro, e depois colocou, assinou e carimbou o prontuário, tá certo? Então, se o paciente foi evadido, né? Se ele teve alta a pedido, eu vou colocar também como que foi essa alta, tá? Então, aqui embaixo eu vou colocar aqui que foi como, né, que foi feito esse procedimento. Então, paciente expressa, né, às 9h10, paciente expressa desejo de evasão, com comportamento agressivo, dada orientação sobre a importância de internação, comunicado enfermeiro e médico, assinei e carimbei. Depois, às 9h40, né, paciente levanta-se da cama com a intenção de evasão, apresenta-se agressivo e bate na porta ao sair, acionando o serviço de segurança da instituição, comunicado médico responsável, nome do profissional, assina e carimba. Ellen, agora que eu vi, pode falar. Já tinha falado, já. Ah, Foi ótimo. antes. Muito bom. Obrigada. Paula, Pode falar, Marina. nos relatórios que eu vejo lá no hospital, normalmente o enfermeiro-chefe quem faz o relatório, mas acredito que não seja ele quem faz todos os procedimentos, né? Como que funciona essa questão do relatório que o enfermeiro faz, do relatório que o técnico faz na internação do paciente? Cada categoria tem o seu relatório, né? Então, o enfermeiro ele vai fazer o relatório do enfermeiro e o técnico vai fazer o relatório do técnico, né? Então, obrigatoriamente precisa ter um relatório para o enfermeiro e um relatório para o técnico, assim também como um relatório do médico. Ah, certo, obrigada. Então, todo mundo vai fazer o seu relatório, né? Colocando aí o que foi feito com esse paciente, né? Então, o médico vai avaliar a questão clínica do paciente, o enfermeiro vai avaliar os cuidados do paciente, prescrição de cuidados, ele vai fazer, né? Avaliar aí também as questões de prescrição médica, né? Conferência de cuidados, curativos, né? Avaliação do curativo do paciente, alterar, às vezes, a pomada aí desse paciente, e o técnico de enfermeiro vai escrever aí o relatório de cuidados ao longo do plantão, certo? Não, certinho.
Então, aqui, continuando. Deixa eu baixar aqui sua mão. Mais alguma pergunta, gente? É, 9h40, né? Ele levanta da cama com intenção de evasão, apresenta-se agressivo e bate na porta ao sair. Acionando o serviço de segurança da instituição, comunico o médico responsável, carimbei e assinei, tá? Então, o paciente estava agressivo, né? Bateu a porta. Ah, não vou colocar, não, que isso é coisa à toa. Mas eu preciso colocar, tá, gente? Então, a gente vai fazer tudo direitinho, colocar tudo corretamente, tá bom? E depois, aqui, a gente vai ver um pouquinho de exemplo de anotação de transferência para outra unidade, né? Então, o paciente estava aqui, né? Estava na UTI, de repente melhorou, ganhou alta para internação. Não sei se é esse relatório aqui que a gente tem, mas um exemplo que pode acontecer, tá? Então, às 8h20, encaminhado para a unidade de terapia intensiva devido à piora aguda do quadro respiratório. Então, como que ele foi encaminhado? Em maca, como que estava, né? Dispneico, PA, colocou saturação, né? Por isso a piora do quadro, com máscara de nebulização contínua a 10 litros, né? Então, já precisaria aí de uma intubação imediata. E mantendo acesso venoso em membro superior esquerdo, tá? Carimbei, assinei. Este é um exemplo de anotação de transferência para outra unidade, tá certo? Então, aqui, anotações de administração de medicamentos, né? Então, a enfermagem que cuida 100% do paciente, ela precisa, né, colocar tudo corretamente aí desse nosso paciente, tá? Então, exemplo de anotação via oral. Como que é essa anotação via oral? Então, só um minutinho, gente, tá passando um carro aqui barulhento, vou parar um pouquinho. Gente, então, um exemplo, né, de anotação de medicação via oral, né, que eu fiz essa medicação. Então, às 19h30, realizada a medicação, né, então pode-se anotar o nome da medicação ou não, por que ou não? Lá na prescrição médica já vai ter essa medicação, né, então eu posso colocar o nome ou não, tá? Então, com boa aceitação do paciente e ingestão de 50 ml de água após a medicação, tá? Carimbei e assinei. Depois, a medicação endovenosa, né? Como que eu vou fazer essa anotação? Então, aí, às 00h30, funcionado acesso venoso periférico em veia, né? Realizado aí o item da prescrição médica número 4, né? Que é a furosemida, item 2. Acho que não, o contrário, né? Soroterapia item 4 e a furosemida item 2. Sem intercorrência ou rejeição do paciente, assinei carimbei, tá? Depois de medicação negada, né? 2h20, puncionei o meu paciente, né? Onde que eu puncionei, eu preciso colocar. Qual dispositivo eu usei, né? Eu preciso colocar também, colocar bem especificadinho. E depois eu vou, porém não administrada, né? Porque devido à recusa do paciente. Então, comunicado enfermeiro e médico responsável, assinei e carimbei, tá certo? Então, coloquei aí tudo conforme foi feito, né? Ao longo aí desse nosso plantão. Ellen, pode falar.
Ô, Paulo, em relação a esse exemplo aí de medicação negada, realmente, se o paciente resistir, não quiser tomar, ele tem o direito de não tomar, eu só preciso fazer o relatório falando que ele não tomou? Isso, se ele não quiser tomar, é um direito dele, né? Mas lembrando que nós vamos orientá-lo, né? Mas se tomar, às vezes vai impactar no tratamento, né? Pode ser que fique internado mais dias, né? Vou chamar aí o meu responsável por a unidade para informar, né? Que o paciente não quis fazer o uso dessa medicação. Vou colocar no meu relatório e vou chamar mais 2 testemunhas e ok, certo? Entendi. Então, assim, o nosso dever é tentar conversar com ele para que ele tome, mas se ele realmente não quiser, a gente não pode obrigar. Isso mesmo, isso mesmo. Entendi. Se ele não quiser, infelizmente, né, a gente não pode forçá-lo a tomar, Então, tá bom. tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Então, estamos aí nos aproximando, né, a nossa última aula. Se da próxima aula, né, a leitura que vocês fizerem aí do material surgirem alguma dúvida, podem anotar. A próxima aula já é a última, tá? Depois já tem a prova. Então, a próxima aula a gente vai usar como uma revisão. Só que se vocês não tiverem, né, nenhuma dúvida para trazer, a gente vai continuar como aula normal, tá? Então, se tiver dúvida durante essa semana, né, de leitura aí do nosso últimas páginas, né? Nós vamos ler da página 18 até a página 27. Podem trazer aqui para nós que a gente vai ajudando e orientando aí nas dúvidas, tá certo? Então, Tá certo. por hoje a nossa Certinho. aula é isso, tá? Qualquer dúvida na próxima aula a gente esclarece. Boa semana para vocês e até o próximo encontro. Obrigado, boa noite para todos. Boa noite, até mais. Boa noite.